Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 70 do material didático, no número 20, que diz: proibido o culto pagão. Ok? Bom, para você poder lembrar um pouquinho o que nós estudamos até agora, nós vimos que Constantino, ele não era católico, não era cristão. Ele, na verdade, queria agradar todos os deuses. Porém, os filhos dele, né, um que ficou governando a partir de Roma e outro que ficou governando a partir de Constantinopla, o império acabou sendo dividido em dois, né, do Ocidente e do Oriente. Esses filhos já eram católicos. Então, eles já começaram a criar problemas para os pagãos. Okay? Nesse período, o paganismo, que é claro, eu como cristão gostaria que acabasse, que todos se convertessem a Jesus, né? Mas não através da força, ok? Mas lembrando, como a Igreja Católica ela acredita, né, que ela está implantando o reino de Deus, o reino do Apocalipse, de Apocalipse capítulo 20, que duraria 1000 anos, eles estão acreditando que eles estão implantando. Hoje já era para eles voltarem atrás de tudo, já que passaram-se mais de 1000 anos. Se a Igreja Católica tivesse implantado o reino de Deus lá nos anos 300, nós já estaríamos aí há 1700 anos, né, daquela época. E que reino milenar é esse? Então, é claro que eles estão errados em toda a doutrina deles, inclusive na escatologia. E uma das doutrinas que eles estão defendendo, o uso da força, da proibição, é agora contra os pagãos. Eles perseguem grupos cristãos que não aceitam o batismo de recém-nascido, persegue também pagãos, e persegue até alguns tipos de católico, como o católico ariano, né? Bom, eu coloquei aí para vocês uma citação até de um historiador católico chamado Daniel Rups, né, em que ele faz o seguinte comentário sobre o culto pagão. Ele diz: o antigo adversário do cristianismo estava por terra, e o paganismo, por sua vez, passava a ser religião ilícita. Então, veja, o antigo adversário do cristianismo que ele está dizendo é o Império Romano, ok? O paganismo que liderava esse Império Romano. Mas, na verdade, o que nós percebemos, o que os historiadores comprovam, não é só a visão dos cristãos de hoje, né, de que essa instituição já era pagã. Todos os historiadores que estudam esse período, eles escrevem: olha, essa instituição ela adotou a religião pagã que dominava o Império Romano. Isso é consenso entre os historiadores, ok? E ela vai continuar enganando a história, como está enganando até hoje. Tá bom? Então ele diz que o paganismo passou a ser religião ilícita, uma verdadeira cascata de disposições proibitivas e repressivas caiu sobre os últimos pagãos. A partir de 5 de agosto de 395, Arcádio e Honório fizeram saber que as leis do seu divino pai contra os pagãos seriam aplicadas com todo rigor. Foi interditada a prática da adivinhação em privado, bem como o recurso à magia. Proibiram-se os sacrifícios e até os banquetes funerários, tão caros ao coração dos antigos. Interditaram-se também as libações durante as refeições. Os ministros dos cultos e outros sacerdotes pagãos foram despojados, ou seja, perderam seus bens. Eles estão fazendo com os pagãos o que os pagãos fizeram com eles. Ou seja, é um paganismo novo que ele quer acabar com o paganismo antigo. Por quê? Por que a Igreja Católica está fazendo isso? Porque o plano é o seguinte: a história olhar para esse momento e dizer: olha o que o cristianismo representou. O cristianismo representou algo péssimo. O cristianismo perseguiu e matou mais do que o Império Romano. É isso que esse é o plano, vamos dizer, da Igreja Católica e do dragão. Ok? Colocar o cristianismo como
a pior coisa que aconteceu na história. E acabam eles dizendo, porque eles comparam os mortos de Hitler e da Igreja Católica, e Hitler é figura pequena perto da Igreja Católica, né? Tanto lembrar aqui, depois nós vamos estudar isso, mas agora no final da década de 60, teve um congresso mundial dos protestantes da Inglaterra, e tinha lá um protestante, um puritano muito famoso, um dos homens, dos maiores pregadores entre os protestantes, e ele tem um sermão muito famoso, em que ele falou uma frase que eu considero horrível, tá bom? Preste atenção na frase que ele falou. Ele disse: nada envergonhou mais a glória de Deus do que a história do seu povo, a igreja. Isso foi uma pregação de um protestante, chamado Lloyd Jones, um puritano, um protestante puritano. Por que que ele diz que a igreja, ela foi a que mais envergonhou a glória de Deus, que ninguém envergonhou mais a glória de Deus? Porque ele olha para a história da Igreja Católica. Então, o próprio protestante, ele diz que a Igreja Católica, que ele chama de Igreja Cristã, foi quem mais envergonhou a glória de Deus, ou seja, foi a pior instituição da história. Eles precisam mudar essa visão, porque, na verdade, fica claro que essa não é a verdadeira igreja da história. Jesus Cristo disse: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Como explicar que a igreja de Jesus teria se tornado o grande lobo da história? Isso está errado, tá bom? Então, os ministros dos cultos e outros sacerdotes pagãos foram despojados em 396 dos seus últimos privilégios, e em 408 foi proibido o acesso à administração do palácio a todos os inimigos da fé do imperador, ou seja, os antigos pagãos. Os templos foram fechados ou convertidos em simples obras de arte, ou então destruídos. O grande Pan estava morto, né? Quem era Pan? Pan, vocês conhecem, era uma das divindades pagãs que existia. Ele aparecia normalmente tocando uma flauta. Então, a partir de agora, a Igreja Católica vai proibir o funcionamento, né, dessas religiões em todo o Império Romano, principalmente no Ocidente. O Oriente não será tão radical, mas o Ocidente, ele vai iniciar uma perseguição forte também aos pagãos. Agora, tinha muitas áreas do Império Romano, principalmente entre os bárbaros, que o paganismo ele era praticado. Lá a Igreja Católica não vai conseguir dominar totalmente. Um dos piores lugares será a Inglaterra, porque a Inglaterra, a região das Ilhas Britânicas, não será totalmente dominado pelo Império Romano. E quando ocorrer o esfacelamento do Império Romano, o que vai acontecer? A Igreja Católica vai criar o Sacro Império Romano Germânico, nós vamos estudar sobre ele, que era o Império Santo, que é esse reino de Deus, que estão dizendo, o reino milenial de Apocalipse capítulo 20. Tá bom? E eles vão se juntar aos bárbaros e vão perseguir até os outros bárbaros. Serão séculos assim de perseguições a bárbaros, muçulmanos, anabatistas, a católicos arianos, a católicos coptas. Tudo que a Igreja Católica puder perseguir, ela vai perseguir. Aqui nas Américas, você tem história em Cuba, nós veremos por que Cuba até hoje é revoltada com o cristianismo. Porque o catolicismo, quando chegou ali, obrigava os nativos, né, indígenas, como foi chamado, a aceitar o catolicismo. Aqueles que não aceitavam eram torturados e mortos. Então isso foi muito negativo para a história da evangelização dessa região, né? Bom, o comentário prossegue. Em 395, a Igreja Católica já havia adotado diversas doutrinas pagãs, e essa perseguição nos faz concluir: só o paganismo católico era permitido, os outros paganismos, né? Porque esse paganismo católico, o que ele vai fazer? Ele vai difamar o cristianismo de todos os jeitos. Eu hoje, se eu vou evangelizar um judeu, eu participo de grupos de diálogo com os judeus, se eu vou evangelizar um judeu, ele fala: olha, mas vocês cristãos nos perseguiram, porque a Igreja Católica foi implacável com os judeus.
Aí eu tenho que explicar para ele, ó, nós cristãos não, foi uma linha do cristianismo, usando o cristianismo como religião, né? Foi uma linha do cristianismo chamada catolicismo, mas o catolicismo também nos perseguia. Então não somos nós, eu não pertenço, nunca pertenci à igreja católica. Eu pertenço às igrejas evangélicas que eles chamavam de anabatistas, ok? Então, por isso eu concluí nesse ponto aí, dizendo só o paganismo católico era permitido, ok?